Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Poço de Ideias, o canal mais criativo, por enquanto, da minha rua, né? É o que dá pra hoje. Fazer o quê? Bom, esse aqui é o primeiro vídeo que eu tô gravando depois de ter postado os outros dois, depois de ter lido o comentário de vocês, né? Que gostei muito, muito obrigado por todos os comentários. Tipo esse aqui, que vai, acho que aparecer aqui, né? Porque eu uso o meu celular pra gravar, então não tem como eu ler o comentário e mostrar, então, né? Infelizmente, mas muito obrigado, tá? Muito obrigado pelas pessoas que compartilharam a sua história do primeiro episódio. Me emocionei muito com alguma dessas histórias. Tipo essa aqui. Muito bonito. Olha que lindo. É. Eu não tô vendo nada, mas eles não precisam saber. Ou essa aqui, né? Essa aqui, muito linda. Que história comovente, né? Acho que é o Matheus que escreveu. Matheus, né? Isso, Matheus. Muito obrigado por todas as histórias de vocês. Vocês foram tão bem, tá? Que eu vou até colocar vocês num lugarzinho especial. Tipo ali, ó. Pronto. Perfeito. Acho que pode ficar ali por um instante. Hoje nós iremos fazer de uma forma mais prática sobre o que é criatividade. Precisamos entender que a criatividade é, na prática, apenas resolver problemas. Bom, eu costumo dividir a criatividade em duas formas, tá? Existe uma criatividade que eu utilizo, que eu uso no meu dia a dia, que é para resolver problemas, sim. Mas existe uma outra forma de criatividade, que é a extravagante, a incrível, a impressionante criatividade que somente faz por fazer. Sabe? Aquela que você faz somente para aparecer. É uma forma de criatividade. Acho que você já viu o título desse episódio e eu acho que acaba sendo um pouquinho interessante, acaba mostrando um dos lados da criatividade. A gente sempre tem aquele pensamento de que, se eu não criar alguma coisa do zero, então não vai ser meu, vai ser exclusivamente meu. Porém, precisamos entender uma coisa, que é muito simples. Nada se cria, tudo se copia. Como já dizia o nosso Chacrinha. É a frase dele. Ele copiou de um cara essa frase. Só para provar que realmente nada se cria, tudo se copia. Mas até mesmo essa frase é uma frase copiada. Porque quando nós vamos pesquisar na palavra de Deus, na Bíblia, tirando os outros lados religiosos, somente com um fato histórico, vem dizer em Eclesiástico que não há nada de novo debaixo do sol. Ele estava querendo dizer a mesma coisa, só que de uma forma mais poética. Ele dizia que, galera, tudo que você está fazendo vai se repetir, tá? Não é a primeira vez que tem gente falando que a Terra é plana, não. Já aconteceu há milhares de anos atrás. Não, é a primeira vez que as pessoas estão falando que vacina deu problema. Já aconteceu na revolta das vacinas. Não será a primeira vez que uma pandemia, que uma doença, que alguma coisa irá causar um caos no nosso país, no nosso planeta. Não, já aconteceu algumas vezes. Então, como nada se cria, mas apenas são copiados, precisamos entender que da mesma forma a nossa criatividade funciona. Sun Tzu, ele vem dizer que, na época ele não sabia ao certo, né? Então só era dividido dessa forma. Mas ele dizia que existem apenas 5 notas musicais, mas as possibilidades do que pode ser criado com elas são infinitas. Vou dizer com essa voz porque, né, é zica. Por mais que as notas sejam limitadas, o que a gente pode fazer com elas é praticamente infinito. Quando eu digo isso, realmente é infinito. Sim. Muitas vezes alguma coisa que parece similar é exatamente a mesma coisa, mas talvez só muda o tempo, a duração, a intensidade. Da mesma forma, a nossa criatividade precisa disso. Muitas vezes nós passamos por diversos problemas na nossa vida e começamos a notar certo padrão. E quando a gente aplica a mesma solução que a gente teve no problema antigo a um problema novo, muitas vezes dá certo. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar lá na manutenção de uma empresa, eu tinha 16 anos, foi meu primeiro trabalho, e eu tava levando umas máquinas, era um carrinho de ferramentas,
e tinha uma extensão, um fio, né, ali, e eu tinha que passar por cima. O carrinho era muito pesado, o carrinho de ferramenta muito pesado. Aí eu fui com todo o esforço necessário, peguei com toda a minha força, ergui o carrinho, passei por cima do fio. Aí chegou o meu encarregado, ele olhou pra mim e falou assim: Bruno, você viu o que você fez? Né? Você acabou de fazer aí. Bom, parabéns pela força, incrível, muito forte. Mas por que você não ergueu o fio por cima? Você empurrou o carrinho. Como eu ainda não tinha a experiência de trabalhar, eu não tinha essa noção. Eu quis erguer o carrinho ao invés de somente erguer o fio. Passou-se uns 10 anos mais ou menos e eu vivi a mesma experiência, o mesmo momento, onde eu vi uma pessoa fazendo a mesma coisa que eu. Ela tinha que levar um negócio muito pesado e passar por um fio. A hora que eu olhei, eu falei: déjà vu? Acho que eu já vi isso antes. E eu esperei um pouquinho. A hora que ela tava começando a erguer pra passar o negócio pesado por cima do fio, opa, pera aí, irmão. Por que você não ergue o fio, né? Depois você empurra o negócio pesado aí que você tá levando. E é por causa disso que a gente pode dizer também que quando a gente pensa em criatividade, nada se cria, tudo se copia. Porque a nossa criatividade nada mais é do que a gente resolvendo problemas que muitas vezes já aconteceram com a gente. E o mais legal de tudo isso é que quanto mais experiência a gente tem, muito mais a gente consegue resolver, muito mais a gente consegue fazer. O maior problema, e uma das coisas que mais nos bloqueia, é que muitas vezes a gente está trancado, fechado, a gente só pensa no caminho, a gente só pensa em como a gente vai fazer isso. Então quando nós pensamos em criatividade, temos que parar de pensar em como fazer, para a gente começar a pensar em aonde eu preciso chegar. Quando a gente começa a pensar dessa forma, as coisas ficam muito mais fáceis de conseguir. Quando eu paro de pensar no caminho, no meio, no método que eu vou utilizar, para pensar somente no resultado final, então eu me torno livre para fazer da forma como eu quiser. Existem muitas e infinitas maneiras de chegar a um resultado. Qual a gente vai escolher? Simples. Sempre iremos escolher o resultado que mais nos favorece, o resultado que fica mais fácil para nós, o resultado que nós já temos algum certo domínio. A criatividade é exatamente disso. E muitas vezes a gente fica bloqueado por não conseguir fazer as coisas, não conseguir começar as coisas, porque a gente tem esse negócio de que não, tem que ser tudo perfeito, tem que ser tudo da melhor forma possível. Sim, é bom que seja feito de uma forma que fique legal, que fique agradável. Mas, se a gente travar nisso, se a gente se bloquear por causa disso, não, só vou conseguir quando ficar tudo perfeito, a gente nunca vai começar, a gente nunca vai dar o primeiro passo. Por isso, precisamos buscar os caminhos às vezes mais fáceis. Às vezes precisamos buscar o caminho que está acessível pra gente. Não adianta nada eu querer andar por um caminho que eu ainda não consigo atravessar. Eu tenho que fazer o que é possível pra mim. E o possível pra mim é agora fazer com as coisas que eu tenho. Da mesma forma, a nossa criatividade funciona. Muitas vezes nós nos bloqueamos porque queremos fazer algo que vai além da nossa capacidade. Algo que ainda, no momento, pode ser impossível para nós. Por causa disso, nós precisamos colocar um pouquinho os pés no chão. A criatividade vai muito além do que somente eu ter ideias incríveis. Eu estava vendo um vídeo, acho que foi hoje mesmo, e o vídeo era de um podcast, eu gosto bastante, A Inteligência Limitada, do Vilela, e quem estava lá era o Afonso Solano. Afonso Solano? Afonso Solano. Ele é um escritor, ele escreveu o Espadachim de Carvão, e ele também possui um canal, Matando Robô Gigante, e ele dizia o seguinte: muitas vezes a pessoa quer começar a escrever um livro, alguma coisa, e a pessoa chegava pra ele falando assim: Afonso, olha, já comecei a escrever meu livro épico de 600 páginas, de 8 volumes, tal. Peraí, mas você já escreveu alguma coisa antes?
Você já começou com um pouco antes? Se a gente não começar com o nosso pouco antes, a gente não vai conseguir fazer algo grandioso. E era sobre exatamente isso que ele dizia. Que a gente precisa, às vezes, começar com alguma coisa um pouco mais limitada, com alguma coisa um pouco mais que cabe em nossas mãos. Alguma coisa que fique mais fácil pra gente começar a entender como funciona. Eu preciso começar a compreender como é que as coisas funcionam, como é que o mundo gira, para depois sim eu ir aumentando a capacidade e aumentando tudo mais até eu conseguir chegar aonde eu queria desde o meu início. E eu falo isso porque eu escrevo um pouquinho, tá? Eu às vezes tento ser escritor. E eu também tinha essa ideia. Tem uma história que já faz acho que uns 10 anos. 10, 12 anos que eu tô tentando escrever ela. Atualmente eu acho que eu tenho 10 páginas, 12 páginas dela, né? Porque eu desisti no meio do caminho. E tipo assim, na ideia principal, na concepção da ideia, é pra ser uma história no estilo do Senhor dos Anéis, de vários volumes, de muitas páginas e tudo mais. E quando eu comecei a escrever, eu falei, não, mas espera aí, eu ainda não tenho a capacidade, eu ainda não tenho o que é necessário para escrever essa história. Eu vou estar meio que jogando uma ideia incrível fora se eu começar a escrever ela agora. Então, eu parei um pouquinho, eu parei aquela história e comecei a escrever diversos contos, historinhas pequenininhas, de no máximo 5 páginas. Tipo assim, o maior que eu escrevi agora deve dar umas 10 páginas, que foi a última que eu escrevi até o momento. E com isso eu comecei a entender, eu comecei a aprender que estilo que eu gosto, qual é o melhor tema que eu gosto, se eu gosto mais de terror, de ação, de aventura, de mistério, de comédia, de romance. E eu comecei a compreender como é que funciona o jogo de palavras, como é que, né, faz as coisas. Tive algumas ideias incríveis, tive algumas ideias horríveis, que eu deveria ter abandonado. E tudo isso veio graças ao motivo de eu ter começado devagar, de eu ter começado com o que eu tinha disponível. Foi graças ao eu ter começado com aquilo que me era possível no momento. Então muitas vezes quando nós começamos, se nós não temos uma ideia incrível, a gente precisa começar por alguma coisa que talvez seja incrível para nós. É burrice a gente acreditar que a gente consegue criar alguma coisa do zero. Não, a gente não consegue. Desculpa se você pensava isso. Sinto lhe informar, mas você não consegue criar nada do zero. Tudo que a gente cria tem base em alguma coisa. Como eu disse no episódio anterior, muitas vezes é utilizada a nossa inteligência cristalizada. Ou às vezes sim, vem da nossa inteligência fluida, daquilo que a gente consegue desvendar sem muito mistério, sem nenhum conhecimento anterior. Mas mesmo isso vem de alguma coisa anterior. Mesmo essa inteligência fluida que parece brotar da nossa mente, ela vem de alguma coisa interior. Pode ser que venha lá dos nossos antepassados, no tempo da caverna, que eles foram vivendo e foram passando genes após genes para nós, até chegar aqui agora. A gente precisa compreender que nada é criado. Tudo tem um fundinho de inspiração, ou cópia, ou plágio às vezes, pode ser, mas tudo tem sua base de inspiração. Se a gente for pegar as maiores invenções do mundo, muitas delas foram inspiradas. Tipo, o avião, que é inspirado nos pássaros, os carros, a roda e tudo praticamente que é criado pelo ser humano tem o seu fundo de inspiração, muitas vezes vindo da natureza. Então, não podemos ter medo de nos inspirar nas pessoas. É claro, o plágio acontece, a cópia acontece quando a gente pega alguma coisa que existe, a gente modifica ou cria e dá a intenção que não, essa ideia sempre veio da minha cabeça, ela sempre esteve comigo. Quando na verdade a gente apenas copiou e transformou. Eu poderia muito bem pegar uma música, famosa ou não,
mudar um pouquinho, mudar a velocidade, mudar o tempo, mudar algumas notinhas e falar que não, ela foi sempre da minha cabeça, foi sempre da minha imaginação, rapaz, eu nunca roubei essa ideia. É nisso que consiste o erro, o plágio, a cópia. Quando a gente pega uma ideia de outra pessoa e não dá a essa pessoa os devidos créditos. Não diz que a inspiração, a base, foi por meio dessa pessoa. E quando isso acontece, então a gente de fato está errado. De fato estamos plagiando, de fato estamos copiando. Tanto na indústria do cinema, na literatura, na música, existem uma coisinha, uma palavrinha chamada clichê. O clichê é quando acontece alguma coisa que sempre se repete, é um padrão muito específico. Um dos maiores clichês que a gente conhece é que, no final, o bem sempre vence o mal. Ou aquele velho clichê da princesa sendo salva pelo príncipe encantado. Ou então, aquele clichê que a gente vê... não tem mais ideia não, acabou os exemplos. E muitas vezes a gente acha que esse clichê é algo ruim. A gente acha, fazer o que todo mundo faz. Porém, o ser humano ele tem uma necessidade de se sentir num lugar tranquilo, num lugar que ele já conhece. E muitas vezes esse clichê permite que a gente se sinta em paz. A gente saber o que vai acontecer numa história, a gente saber o que vai acontecer numa música, a gente saber o que vai acontecer num filme, nos traz um conforto. E isso, às vezes, permite que a gente goste mais do que está acontecendo. Quando a gente vê batalha de rap, olha o exemplo que eu tô dando, hein? Quando a gente vê batalha de rap ou alguma coisa de rima, quando a pessoa começa algumas palavras e você já pensa, não, peraí, ele falou pente, talvez ele vai falar gente. E você acerta junto com o cara que tá cantando, a pessoa que tá compondo e tudo mais, a gente se sente em casa, a gente se sente em paz. Então, às vezes, esse clichê, deixar que as pessoas saibam o que vai acontecer, é muito bom, tanto para nossa criação, quanto para nós, quanto para a pessoa que está vendo e assistindo. Precisamos compreender então que às vezes pegar aquilo que todo mundo usa, copiar, se inspirar, não copie, se inspirar naquilo que as pessoas estão fazendo, muitas vezes pode nos dar o impulso necessário para a gente começar a fazer aquilo que a gente precisa. Então, se você tem alguma ideia, tem algum plano de fazer alguma coisa, não tenha medo de se inspirar. Mas como eu disse, se inspire. Não precisa copiar ou plagiar inteiramente. Se você acha interessante, se você acha muito legal o que a pessoa fez, se inspire no que a pessoa fez, falou ou criou. Mas dê sempre os devidos créditos a essa pessoa. Se realmente é muito diferente o que você está fazendo com o que você viu com a pessoa, tá bom, tudo bem, não precisa dar os créditos, tá? Fica aí com todos os seus créditos aí, tudo bem. Porém, se é algo muito parecido, dê os créditos. Você não perde nada por favorecer outra pessoa, por mostrar para as pessoas, olha, essa ideia é incrível, isso aqui que eu estou fazendo em específico, não veio de mim, tá? Veio de fulano que eu peguei emprestado, eu me inspirei, copiei. Você só tem a ganhar, porque as pessoas vão entender que você tem gratidão em poder mostrar que você aprendeu com outra pessoa. Eu mesmo, muitas das coisas que eu faço aqui, enquanto eu edito vídeo, enquanto eu mudo... Não! Muitas das coisas que eu faço enquanto eu edito, eu aprendi lá no canal do Gaveta, que edita os vídeos do Jovem Nerd, do Dava Jones, eu acho também. E eu aprendi muita coisa com ele. E eu não tenho medo de falar que ele é um incrível cara. Ele manja muito. E, tipo assim, tudo que eu gosto, que eu vejo no canal dele, se eu conseguir, se estiver dentro das minhas limitações, eu vou fazer sim, porque isso é interessante, são muito boas ideias. Porém, eu sempre vou dar o meu toque de Bruno, né? Porque senão não tem graça. Então, por causa de tudo isso, precisamos perder um pouquinho deste medo de se inspirar nas pessoas, de se apoiar nas pessoas. Eu não lembro quem falou, mas existe uma frase muito incrível.
Essa frase diz o seguinte: hoje eu sou grande é porque um dia eu me apoiei no ombro de homens gigantes que me ensinaram, de homens gigantes que me colocaram até aqui. Se os nossos cientistas, se os nossos físicos, se os nossos escultores, pintores, se os nossos artistas são gigantes hoje, é porque eles se apoiaram em outros artistas, cientistas, físicos e matemáticos, como Leonardo da Vinci, Picasso, Isaac Newton, Galileu Galilei, Rafael, Michelangelo, Donatello. Só tô falando o nome da Tartaruga Ninja aqui e tá dando certo, porque eles são baseados nisso. Se somos incríveis nas áreas que nós conhecemos hoje, é porque algumas pessoas já nos trouxeram todo o conhecimento. E não há mal a gente pegar o que eles já souberam, do que eles já ensinaram, do que eles já aprenderam, pra gente começar a partir daqui. Seria horrível se toda vez que alguém nascesse ela tivesse que aprender sobre como criar uma calculadora do zero de uma pedra. Seria horrível se a gente tivesse que aprender se a gente só pudesse utilizar aquilo que a gente sabe criar. Então ninguém ia utilizar o celular, porque o conhecimento para a gente criar um celular não é de agora, não é de 100 anos atrás, é de 2.000 anos atrás, de 5.000 anos atrás dos egípcios, com a primeira calculadora que é dessa época. Então, todo conhecimento seria inútil se a gente ficasse com esse não vou copiar não, porque né? Copia. Pode se inspirar. Não precisamos ter medo. Porque no final de tudo, deixa eu falar a verdade pra vocês. No final de tudo, vai tudo virar dancinha do TikTok. Não tem jeito. O TikTok ganhou. Se não for TikTok, é o Kawaii. Que daqui uns dias, quando esse canal for monetizado, vai aparecer agora. Espero que não. O que nós iríamos falar hoje é isso, tá? E muito obrigado a todos vocês. Como eu disse, né, a gente gosta de um clichê. Então, como um bom clichê, gostaria de dizer que muito obrigado a todos vocês por terem se inscrito no canal. Já estamos atualmente, quanto eu vi, com 32 inscritos rumo ao 100. Que parece que não é muita coisa não, né? Mas todo inscrito conta. Você é importante para mim. Estamos rumo aos 100 inscritos. Para isso, né, eu gostaria muito que você pudesse nos ajudar compartilhando esse vídeo, deixando o seu gostei, fazendo um comentário, alguma coisa especial, alguma coisa engraçada, sei lá, o que der na sua mente, o que der na telha. Agora a gente já tem um horário definido sobre os dias e o horário do canal. Todos os domingos. Todo domingo, meio-dia, lá, aqui no YouTube, você pode acompanhar um episódio todo especial do Poço de Ideias, o canal mais criativo da minha rua. Até que a gente chegue a uns 100, pelo menos que aí, quando a gente chegar a 100 eu vou poder falar mais criativo do meu bairro, né? Aí depois a gente vê quando vai ser os próximos. Então, se caso você tenha alguma dúvida, por favor, coloque aí nos comentários. Peraí, antes da gente terminar. Seguinte, eu já tenho 2 planos de quadro pra gente fazer. O primeiro é o fundo do poço, tá? São ideias horríveis, tanto minhas quanto da humanidade, ou talvez suas, né? Aí vocês põem no comentário aí as ideias horríveis que vocês já tiveram, que deram errado, deram muito ruim. O fundo do poço mesmo, só tem barro. E a outra ideia, o outro quadro, se chama Era Uma Vez, onde eu vou contar um pouquinho das histórias que eu já escrevi, tem por volta de umas 10 atualmente, e não só contar um pouquinho delas, um resumo delas, mas também contar principalmente curiosidades sobre elas, né? Sobre como foi escrever, o que eu fiz, o que eu estava pensando no momento, se tem algum segredinho que às vezes tem, que ninguém descobriu, só eu. Então, essas são as 2 opções, tá? A sua escolha, né? Os seus comentários, os seus curtir. O comentário que tiver, eu vou deixar 2 opções lá para vocês curtir. O comentário que tiver mais curtir vai ser o próximo vídeo postado aqui no domingo,
tá? Não se preocupe, eu vou postar os 2 quadros de qualquer forma. Então é só pra vocês escolher qual vem primeiro, tá? Um vem no domingo, outro vem no outro. Então, deixa aí no seu comentário qual você deseja. O fundo do poço, com ideias horríveis, ou Era Uma Vez, com ideias incríveis. Até rimou. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não consegue, né? Sempre tem que ter erro, né? Senão não tem graça. Espero que vocês tenham gostado. E eu acho que eu vejo vocês por aí.